Espero que todos os que se inspiram em Inácio na espiritualidade inaciana possam viver realmente esse ano como uma experiência de conversão. A conversão sempre se faz em diálogo com Deus, em diálogo com os outros, em diálogo com o mundo. Meu nome é José Antônio Soares, eu estou hoje aqui na ET de Santa Rita Sapucaí como professor de Química Orgânica e eu fui convidado pelo pessoal para dar um depoimento de vida, uma circunstância de vida como a bala de canhão de Santo Inácio, que foi algo assim que mudou drasticamente minha vida. Brevemente, eu tenho uma filha, fez 10 anos, agora é o dia 29 de maio, e há 9 anos atrás, faltava uma semana para ela fazer 1 ano de idade, minha esposa faleceu repentinamente e eu tive que me tornar pai e mãe. Foi uma mudança muito grande, eu morava no Rio de Janeiro, tinha um ótimo emprego, uma grande empresa de engenharia, trabalhando com consultoria ambiental, mas em função dessa circunstância de vida, eu retornei para Pouso Alegre, ao lado aqui de Santa Rita Sapucaí, onde que minha família reside, para ter esse suporte de avó, tios. E me descobri com essa experiência de ser pai e mãe que eu tinha que me tornar um pai melhor do que a pessoa que eu era. E assim, estou percebendo nesses últimos 9 anos, né, que realmente eu tenho crescido em função dessa adversidade. Então fica a minha mensagem aqui que, por mais difícil que pareça a circunstância de vida, ela sempre vem com um bem maior. O momento da gente olhar para dentro, uma introspecção, e descobrir essa força que cada um tem dentro de si para superar os obstáculos e desfrutar esse milagre que é a vida. Hoje eu estou aqui como professor da ET, com muito amor, tenho um orgulho muito grande. Eu amo essa escola. Peço desculpa. E para mim, assim, é uma extensão da paternidade estar trabalhando com alunos em sala de aula. Eu acho que fica esse recado da gente superar e desfrutar esse milagre que é a vida. Agradeço a ET, agradeço ao grupo dos jesuítas por essa oportunidade de estar aqui hoje. Muito obrigado a todos. A bala de canhão que o feriu mudou o rumo de sua vida e do mundo. As coisas, aparentemente pequenas, podem ser importantes. Essa bala de canhão também significou que Inácio fracassou nos sonhos que ele tinha para a sua vida. Mas Deus tinha um sonho maior para ele. O sonho de Deus para Inácio não se centrava em Inácio. Rita, eu sou educadora de CEPAC. E um momento difícil que eu passei foi durante a pandemia, que eu peguei Covid. E diante das notícias que eu ouvia, que eu assistia na TV, aquilo me atemorizava um pouco, mas eu ficava sempre mantendo a fé, porque como eu sou educadora, eu queria muito voltar para o meu trabalho, eu queria muito estar com as minhas crianças, porque eles me dão força para muitas coisas. Então, eu sempre ali com fé, com força, sempre crendo que aquilo ali não ia ser uma coisa determinante na minha vida. Até porque assim, eu sempre pensei e sempre foquei que quando a gente tem fé em Deus, quando a gente tem foco, a gente tem que lutar. E lutar principalmente pela vida, né? E eu não poderia deixar aquilo me abalar. Meu nome é Danilo, sou do 8º ano A. Uma coisa que me abalou muito foi a questão de que eu me afastei de muitas pessoas que eu gostava, dos meus amigos. E eu cheguei uma vez até chegar a pensar em coisas que não era para pensar. E quando eu voltei para a escola, consegui me reaproximar dos meus amigos, conversar mais. E estou conseguindo ser um aluno melhor, com o que eu sempre quis. Meu nome é Wenders, eu estudo na 2ª série A. Uma coisa que mudou muito na minha vida com a pandemia foi a questão da comunicação. Antes eu não tinha muito, aí com a pandemia acabou se agravando. Aí eu fiquei pensando muito no tempo que eu passei em casa sobre comunicação. Eu acabei estudando muito
Aí quando eu voltei para a escola, no começo eu tive um pouco de dificuldade, mas aí mais para frente eu consegui fazer novos amigos e consegui ser uma pessoa melhor. Nesta peregrinação pela terra, nos encontramos com outros, como fez Inácio em sua vida. Esses outros são sinais que nos ajudam a manter o rumo e que nos convidam a nos converter sempre novamente. São irmãos, são situações. E Deus nos fala também através deles. Escutemos os demais. Leiamos as situações. Sejamos faróis para os outros. Também nós mesmos mostrando o caminho de Deus. Eu sou Marina Góes, formei no Loyola em 2019 e agora voltei como estagiária da formação cristã. Estou fazendo na faculdade de Ciências Sociais. E eu acho que todas as atividades que eu participei no colégio e fora do colégio, pelo colégio, com certeza contribuíram muito para a construção da minha espiritualidade. Porque eu acho que quando você entra, criança, tal, numa escola que confessa uma religião específica, você entra muito com essa ideia de que vai ser uma coisa muito engessada ao longo do tempo, você vai ter que acreditar e seguir aquilo e não vai te dar muita liberdade de construção, de escolha. Mas ao longo da minha trajetória e depois de ter formado aqui, passei a minha vida inteira dentro desse colégio, eu percebi que não. Na verdade, é exatamente o contrário. Cada atividade que eu participei, cada dinâmica, cada vivência, e foram várias, fui para uma experiência de imersão nas comunidades na Amazônia, fiz um intercâmbio com o Colégio Jesuíta da Bélgica. Cada uma dessas atividades me fizeram descobrir cada vez mais a minha própria espiritualidade e me fizeram construir uma coisa que com certeza é diferente de outras pessoas que formaram comigo, de outras pessoas que inclusive participaram das mesmas atividades. Eu acho que participar de cada uma delas com certeza me fez construir uma espiritualidade que é única e que é particular minha. E cada pessoa que teve essa trajetória dentro do colégio tem a mesma sensação sobre isso. Cada um tem sua vivência muito específica e as atividades ajudam a construir isso de um jeito diversificado. O discernimento não consiste em acertar sempre desde o princípio, mas em navegar, em ter uma bússola para poder empreender o caminho que tem muitas curvas e voltas, porém, deixar-se guiar sempre pelo Espírito Santo, que nos vai conduzindo ao encontro com o Senhor. Ninguém se salva sozinho. Ou nos salvamos em comunidade, ou não nos salvamos. Ninguém ensina o caminho ao outro. Só Jesus nos mostrou o caminho. Ajudamos uns aos outros a encontrar e seguir esse caminho. Olá, meu nome é Ilusca, eu sou ex-aluna do Diocesano e estou aqui para contar um pouco sobre a minha jornada no voluntariado. Quando eu tinha mais ou menos uns 13 anos, uma colega de classe me convidou a conhecer um grupo de jovens na mesma faixa etária escolar que tinha realizado uma campanha chamada Quaresma Solidária. Nessa época do ano, eles arrecadaram alimentos não perecíveis para ajudar uma instituição maior. Nessa época, a campanha deu muito certo, eles tiveram muita vontade de continuar ajudando outras pessoas. E eu participei de algumas dessas outras ações. Me apaixonei de cara pelo grupo, que mais tarde veio a se chamar Mais Cidadania. Ao todo, ele durou 8 anos, ajudou mais de 50 instituições, mais de 2.000 pessoas foram beneficiadas de alguma forma pelo projeto. A gente teve mais de 100 voluntários em rodízio participando das ações. E assim, hoje em dia é um projeto que não existe mais, mas que não quer dizer que não tenha dado certo. Na época a gente não tinha muito dinheiro e nem muita idade, mas a gente tinha muita vontade de ajudar e de mudar a realidade que a gente vivia. E acho que a mensagem que fica é essa, que o grupo acabou, mas o espírito da mudança e da ajuda não terminou.
E o diocesano ajuda a pregar essa filosofia, ser mais para os demais. Essa é a mensagem. Oi, meu nome é Luísa Araújo, eu sou antiga aluna do Colégio Santo Inácio, me formei em 2021 e foi aqui que eu consegui entrar pela primeira vez no mundo do trabalho voluntário. Eu comecei inicialmente na tutoria do noturno, que a gente chegava uma hora antes da aula deles e se oferecia para explicar ou tirar dúvida do que fosse preciso, do que a gente soubesse também. E quando eu estava no ensino médio, eu comecei a pensar no que eu ia fazer quando eu saísse daqui. Quando eu fosse para o mundo, como é que eu consegui levar isso comigo. E foi conversando com uma antiga aluna do colégio que ela me apresentou pela primeira vez a Teto, que é uma organização que visa acabar com a pobreza e construir moradias dignas para as pessoas que vivem em situações desumanas, que é o que a gente tem muito no Brasil. E então, no final do meu terceiro ano, eu decidi que eu queria entrar e eu queria ser voluntária permanente dessa instituição. Eu pesquisei bastante, eu fiquei encantada, todos os depoimentos sobre as pessoas que trabalhavam eram muito bons. Então, em outubro de 2021, eu entrei no processo seletivo e eu passei e entrei na equipe de voluntariado, que basicamente é o que a gente brinca que seria o RH da Teto, ou seja, são mais questões internas, responder e-mail, sempre que alguém tem algum problema individual, é a gente que resolve. Mas a instituição em si, ela foca em grandes eventos. A gente tem principalmente as construções, que é quando vamos, assim, em números de grandes voluntários para uma comunidade específica e nós construímos junto com pessoas da comunidade essas construções. Mas nós temos também outros tipos de eventos, como o Bazar, que acontece todo final de ano, com o intuito de arrecadar dinheiro, né, porque é uma organização não governamental, então todo o dinheiro para continuar rodando, continuar funcionando é resgatado por doações. A gente também faz sempre o censo, que é o que acontece quando a gente vai se preparar para uma construção, a gente vai até a comunidade e, enfim, aplica perguntas, testes para a gente saber exatamente qual é a necessidade daquela comunidade, né, e o que a gente pode fazer para suprir. E, de um modo geral, assim, olhando agora para a minha vida, eu sei que eu estou só no início, mas trabalho voluntário foi muito importante para mim me entender como ser humano na sociedade e principalmente para a minha espiritualidade. Eu consegui agir de fato em tudo aquilo que, enfim, eu sempre achei que acreditava e eu acreditava mesmo, mas quando você vai lá e você age, você olha no olho dessas pessoas e você entende que é sempre uma troca, não é sobre você dar, você vai sempre dar e você vai sempre receber. Então, para mim, é com certeza um dos pilares essenciais para a minha vida e que eu consegui entender e consegui entrar nesse mundo graças à escola. Eu sou Maria do Carmo, meu apelido é Dudu e eu ganhei esse apelido no primeiro dia que eu entrei no colégio. Um colega disse que meu nome era muito grande, que ia ser Dudu. E nunca mais saiu. Eu vim para cá de um colégio de freiras, cheguei aqui praticamente ateia e aos poucos vim fazer o ensino médio, tinha pouquíssimas meninas, eu sou da segunda turma mista de 1974 e aos poucos foram me convidando para fazer o encontro de jovens e tal e eu gostei muito e descobri que eu não era ateia. E aí, pouco a pouco, eu fui me engajando, me convidaram para ser dirigente, isso era interessante, era metade de jovens daqui do colégio, metade de outras escolas. E trabalho voluntário aqui no colégio na época, nós tínhamos o noturno, mas nós alunos não interferíamos muito não. E tinha um projeto social em Japuíba, do Padre Carvalho, que era muito interessante. A gente de vez em quando ia para lá ajudar ambulatório, montar um ambulatório e tal, meu irmão também ia. Enfim, o tempo passou. Eu queria fazer agronomia, mas era uma faculdade masculina e meu pai não achou uma grande ideia, eu fui fazer biologia por aqui. E quando eu saí do colégio, eu senti muita falta de alguma coisa que eu já estava acostumada aqui dentro e que eu não sabia o que era. E o nosso espiritual, naquela época, a gente tinha um padre espiritual para cada série, era o padre Guy Ruffier. Ele mandou me chamar para eu trabalhar com mini encontro com as turmas do primeiro ano. Aí eu criei a Alma Nova, e comecei a olhar, falei, gente, então eu não vou mais fazer botânica, que eu ia fazer botânica para pular para plantação, e vou trabalhar com o jovem.
E comecei a trabalhar com o mini encontro, a montar, a gente ia para correr, eram palestras, etc e tal. O tempo passou, eu me formei e comecei a dar aula. Rezo para que todos os que se inspiram pela espiritualidade inaciana possam fazer esta jornada juntos como uma família inaciana. E rezo para que muitos outros venham a descobrir a riqueza dessa espiritualidade que Deus deu a Inácio,